Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo para você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu vou te falar de criptomoedas e quais são as características desse investimento e se eu invisto nesse tipo de ativo financeiro. Então vem comigo, eu tenho certeza que você vai gostar de tudo que eu vou te falar por aqui. Bom, o assunto de criptomoedas é algo que está rondando a internet desde já faz algum tempo e a premissa básica da primeira criptomoeda que foi criada, foi Bitcoin, foi a de trazer um sistema financeiro, um sistema de financeiro alternativo que pudesse oferecer às pessoas liberdade de escolha, que a concentração do poder sobre a circulação de moedas não estivesse detido unicamente na mão de uma entidade governamental ou do Banco Central de algum país. Basicamente, o Banco Central de algum país ele tem o poder sobre a emissão, sobre a circulação, taxa de juros e outras ferramentas que se utilizam como política monetária para controlar o fluxo de dinheiro na economia. E, é claro, o Bitcoin foi criado com a premissa de trazer uma alternativa de pensamento, uma alternativa para que as pessoas pudessem ter maior controle sobre as suas finanças e que isso não estivesse na mão de nenhum governo. Portanto, o Bitcoin foi criado como e eu estou falando do Bitcoin aqui como sendo a principal criptomoeda de todos os tempos, né? Entre todas as criptomoedas que existem, não é a única, mas o Bitcoin com certeza é a mais importante. E eu estou te falando disso para você entender como é que funciona mais ou menos. Então, o Bitcoin foi criado com essa premissa, uma alternativa que pudesse dar para as pessoas o poder de transacionar sem intermediários e sem que o governo pudesse realmente alterar, ou, enfim, o fluxo de capital na economia. E para isso foi criado um sistema de criptografia que é sempre validado de toda a rede. Não vou entrar aqui em Bitcoin, enfim, em detalhes a respeito da tecnologia de Bitcoin, mas basicamente a segurança do Bitcoin está nessa criptografia que precisa ser validado por todos os outros integrantes da rede. Enfim, se você tiver interesse, estuda um pouco mais, eu tenho certeza que é algo bastante interessante. Depois disso foram criadas outras moedas. Outros tipos de criptomoedas, cada um com uma premissa diferente. Inclusive o Dogecoin, que foi criado com a premissa de ser uma piada. E no final a piada ficou engraçada, pegou, colou e muita gente investe e tem Dogecoin. Inclusive eu já tive Dogecoin, tá? E cada tipo de criptomoeda, primeiramente, né, qualquer pessoa que tenha o conhecimento, tenha aí a condição, pode criar uma criptomoeda. E aqui nós já temos um primeiro sinal de alerta, tá? A premissa básica por trás do Bitcoin de ser escasso, porque existe apenas uma quantidade limitada de Bitcoin que pode ser emitida, a velocidade com que esses Bitcoins podem ser minerados, ou basicamente a equação matemática que é utilizada para resolver o cálculo e assim você ser recompensado, essa equação vai ficando cada vez mais difícil, a ponto de que os computadores vão ficando cada vez mais, vai usando cada vez mais a potência de processamento do computador para poder resolver esse tipo de equação e assim a pessoa que faz a mineração do Bitcoin poder receber um Bitcoin. Então existe uma quantidade limitada. O Bitcoin em si tem algumas premissas, né? A premissa básica é de que é um ativo financeiro digital que é 100% seguro e que é limitado. Afinal existe uma quantidade limitada de Bitcoins que podem ser emitidas ao longo de não sei quantos anos, até 2150, se eu não me engano. É a previsão matemática de que vai ser gerado ou minerado o último Bitcoin e por aí vai. Bom, o fato é, agora já te falei um pouco do Bitcoin, vou te falar um pouco de outras criptomoedas. Cada criptomoeda nasceu com uma premissa, cada uma para tentar resolver algum tipo de problema. Então as criptomoedas, muitas criptomoedas, elas nasceram da premissa de que elas têm um objetivo de solucionar um problema, facilitar a transação e etc. E são tecnologias diferentes, como por exemplo a rede Ethereum, tá? E o Dogecoin que eu já citei para você, que foi criado com a premissa de ser uma piada. E uma piada que deu certo, até agora tá dando certo, né? Não estou dizendo que você deve comprar Dogecoin, por favor, né? Mas nasceu com a premissa de ser uma piada e as pessoas gostaram, né? Uma das características do Dogecoin é que ele tem praticamente aí, pode-se emitir Dogecoins com muita facilidade. Então isso é um detalhe que muitas pessoas não gostam do Dogecoin. Bom, essa é a primeira coisa. Eu falei algumas coisas aqui bem superficiais para você entender o que são criptomoedas. Se você tiver interesse, recomendo muito que você vá atrás do assunto e estude um pouco mais, tá? Não sou especialista em criptomoedas. Atenção, eu sou trader, sou investidor, mas não sou especialista em criptomoedas. Beleza?
Então, recomendo que você estude um pouco mais. Agora, eu quero trazer para você qual que é a minha opinião e se eu invisto ou não nesse tipo de ativo. Primeiramente, o Bitcoin, como visto muitas vezes como uma alternativa ao sistema financeiro global. Eu acho que isso é muito improvável de acontecer. Por quê? Por causa de conflito de interesse. O Fed, o Banco Central Americano e os outros bancos centrais simplesmente não vão ceder ao poder que eles têm. Ah, mas isso é impossível de controlar? Pois é e não é. Então existe controvérsia nesse sentido. Minha opinião sobre Bitcoin enquanto substituto, né, ao sistema financeiro global, eu acho que isso é muito improvável de acontecer. Agora, o Bitcoin já está, sim, se mostrando como uma rota alternativa e que está sendo cada vez mais escolhida. Isso vai acontecer das pessoas escolherem muito mais o Bitcoin em vez de outros, ou seja, em vez do sistema financeiro global que está estabelecido, eu acho improvável. Mas assim, eu entendo que o Bitcoin vai continuar sendo aí uma potencial forma alternativa de as pessoas se relacionarem financeiramente, fazer negócios e etc. Tá? Primeiramente, bom, eu ouvi falar de Bitcoin a primeira vez, eu não me lembro exatamente o ano, mas chegou um amigo em mim e falou assim, cara, eu ouvi um negócio, uma moeda nova que está aí e ela estava custando $20. Olha só, ela está custando $20. Esse é o meu amigo, vou falar o nome dele, ele mora na Espanha agora, tá, o nome dele é Eliciano. Ele falou assim, cara, tem uma moeda que está custando $20 e a previsão dos especialistas é que ela vai chegar a $80 cada moeda. Falei, cara, sinto muito, isso tá com cheiro de golpe. Isso era, sei lá que ano, 2014, por aí, tá? Falei, cara, eu não vou não. Você quer ir, você vai, eu não vou não. Vai chegar a $80? Da onde? Você tem uma moeda que vale 20? Uma moeda, um ativo que vai se multiplicar por 4 em pouquíssimo tempo? Enfim, eu não acreditei. E aqui entra um primeiro parênteses quando se fala de criptomoedas. Muitas pessoas, a maior parte das histórias que eu ouço de criptomoedas, atenção, tá? Muita atenção. A maior parte das histórias que eu ouço quando se trata de criptomoedas é de gente arrependida. Beleza? Parece que é um efeito global que acontece nisso. A maior parte das histórias é de gente arrependida. Eventualmente se escuta na internet, né, um caso de uma pessoa que comprou o Bitcoin sei lá, a $5 e que agora tem ainda os mesmos Bitcoins, que pagou $5, agora está 60 e poucos mil dólares, e o cara está milionário, bilionário, sei lá o quê. Eventualmente se escuta uma história dessa, mas é tão raro que, cara, isso toma uma proporção muito grande porque isso geralmente não acontece. O que acontece? O que é normal acontecer? E aqui eu estou falando, não estou falando do Bitcoin em si. Estou falando do comportamento dos investidores, das pessoas que compram e muitas vezes fazem isso. O cara compra por 20, sobe para 40, ele acha que já fez um bom dinheiro, vendeu por 40. O negócio sobe mais 80, ele compra por 80 e aí o negócio cai para 30. Tá? E é exatamente o que aconteceu ao longo desses anos. E uma coisa muito importante, falando de Bitcoin de forma geral, as oscilações são muito bruscas. E aqui que entra um grande detalhe no que diz respeito a criptomoedas. Então eu já te falei o que são criptomoedas, o que é o Bitcoin, qual foi a premissa que ele foi criado, se ele vai ser um substituto para o sistema financeiro global ou não, né? A minha opinião, isso aqui eu estou te deixando muito claro que é a minha opinião, outro especialista pode falar outra coisa. E agora eu estou te falando das características de criptomoedas em geral. São ativos extremamente voláteis. Eu fiz um estudo algum tempo atrás com os meus alunos, onde eu coloquei o gráfico do Bitcoin e comecei a analisar as oscilações que ele teve a partir de 2000, não lembro exatamente, algum ano para trás, as oscilações desde o ponto mais alto até aquele momento, o tamanho da retração. A média de retração do Bitcoin é de 75%, 76%. Então ele sobe muito e depois ele volta como média, as últimas 4 grandes retrações que ele fez, a média foi de 76% de retração. Ou seja, ele perdeu aproximadamente 76% do valor de negociação nas principais 3 oscilações, voltas que ele fez. E isso chama atenção para um elemento muito importante, que é o quê? A oscilação do seu capital. Se você compra Bitcoin, compra 10 mil reais em Bitcoin, né? E você dá o azar de comprar e ela oscila 30%, 40%, 50% contra você, você precisa entender que isso faz parte do negócio, mas é que é uma oscilação muito grande. Você tem uma oscilação de 50%, 60%, é uma oscilação muito grande. Se você não passou por isso ainda,
eu te recomendo que você passe por essa dor de barriga, tá? Que é ter uma oscilação desse naipe, desse tamanho, porque realmente é uma coisa muito desconfortável. Bom, esse ano enfim, eu sempre já tinha negociado Bitcoin, comprado, vendido e etc, enfim. E aí esse ano eu pensei uma coisa, falei, no começo do ano eu pensei, eu vou comprar um pouco de Bitcoin, colocar algum dinheiro que eu possa perder, que não tem problema, se ele cair muito, tá tudo bem. Mas aí aconteceu uma coisa, eu comprei Bitcoin, comprei Dogecoin, comprei no total de 10 criptomoedas. Eu peguei meu dinheiro, escolhi, fiz algum estudo em cima e etc. Comprei Cardano, comprei, enfim, um total de 10 criptomoedas. Bitcoin, que eu me lembro agora exatamente, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano e mais 6 que eu não me lembro exatamente agora, porque faz até alguns dias que eu não vejo isso, tá? E aí o que aconteceu? Comprei, estava tudo indo bem, o negócio começou a subir, e eu falei, pô, legal, né, tá andando bem. Veja bem, eu sou trader, tá? Eu sou trader, invisto no mercado financeiro, estou acostumado a lidar com a volatilidade do mercado, estou acostumado a lidar com expectativa e frustração no mercado, tá? Só que o Bitcoin subiu bastante e depois ele começou a voltar. Quando ele começou a voltar, o meu portfólio de moedas teve uma oscilação, e eu estou te contando isso, não é um dinheiro importante. É claro que todo dinheiro é importante, não estou dizendo que sim, não estou dizendo que não seja, mas era um dinheiro que eu separei para isso. Então era um dinheiro que se viesse a zero, eu entenderia e tá tudo bem, eu não ia entrar em problemas por isso. Só que o mercado começou a voltar com essa queda que teve, e aí chegou a uma oscilação. Desde o meu portfólio, o valor dessas 10 moedas somados, chegou a uma oscilação de aproximadamente 60% negativo. Só para você ter uma ideia, imagina que você tenha comprado 10 mil reais, tá? Em ativos. De repente esses ativos começam a se desvalorizar e de repente o valor desses 10 mil reais agora é 4 mil reais. Quer dizer, isso é uma oscilação de 60%. Estava flutuante em 60%. Quando eu estava fazendo isso, eu tive um insight, eu tive um momento de... um insight, uma epifania. Eu falei, cara, peraí. E aí o que acontece? Eu olhei para aquela situação e pensei, poxa, eu não tenho muito o que fazer aqui. Eu não vou botar mais dinheiro, porque eu já coloquei o dinheiro que eu achei que poderia colocar e perder. Então eu não vou colocar mais dinheiro nesse negócio. Agora, o que eu posso fazer? Esse negócio pode ficar lateralizado por 2 anos, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, como entre 2017, enfim, teve oscilações aí que demorou bastante tempo. E eu vou ficar com 60% flutuando negativo. Existe um fator do tempo e existe o fator de oscilação. E aí eu tive um insight comigo. Eu pensei, bom, se eu for operar Bitcoin, se eu for operar criptomoedas, que é um ativo de alto risco, né, colocar um dinheiro que eventualmente possa perder, e eu aceitar uma oscilação de 60% do meu patrimônio, que não é muita coisa porque eu coloquei pouco dinheiro, mas se for para eu aceitar 60% de oscilação do meu patrimônio, eu considero que seja mais interessante eu pegar esse dinheiro e colocar e fazer aquilo que eu sei que é o mercado Forex. Aquilo que eu sei que é o mercado Forex. E aí eu fiz exatamente isso. O mercado voltou um pouco, eu fechei as operações, no final eu encerrei as operações, vendi as criptomoedas que eu tinha no negativo, não foi muita coisa, tá? Foi pouca coisa porque o mercado começou a subir, eu encerrei as operações, peguei esse dinheiro e aí sim eu coloquei em uma conta de trading para fazer operações com um perfil um pouco mais arriscado. É uma segunda conta, onde eu comecei a me comportar ou a ter um perfil de investimento no Forex de forma um pouco mais arriscada. E o que isso representou para mim? Qual que foi a grande sacada? O meu pensamento a respeito disso? Bom, nas criptomoedas eu não tenho muito controle sobre os elementos. É eu comprar e sentar em cima e esperar que esse negócio se valoriza. No trading, eu sou, sim, um especialista. E sou trader. E tenho ferramentas e técnicas de gestão. Se eu vou passar uma oscilação, um calor, vamos falar assim, né? Se eu vou passar um calor de 60% de oscilação negativa em criptomoedas, eu prefiro passar esse calor de 60% de oscilação do meu patrimônio em moedas no Forex, onde eu tenho mais domínio. E aqui entra o ponto chave desse vídeo. O ponto principal é, o Bitcoin ou criptomoedas oscilam muito, de forma muito rápida. Eles têm oscilação de 5, 6% no dia, 10%, oscilações gigantescas. Tá? E você precisa estar preparado para isso. Mas o ponto principal do que eu quero dizer, não estou falando mal do Bitcoin de forma nenhuma, o ponto principal é,
a principal característica que vai fazer com que você tenha resultado no mercado financeiro não é o ativo, mas sim o teu conhecimento sobre aquilo que você está fazendo. O Bitcoin pode ser causa de muita alegria ou de muita tristeza, né? Pode dobrar sua conta ou quebrar sua conta. O problema não é o Bitcoin. O problema é que as pessoas estão chegando no Bitcoin de forma completamente despreparadas, desprovidas de conhecimento, sem saber o que estão fazendo, sem saber a fundura do rio que elas estão querendo atravessar, sem saber se estão entrando num barco furado. O problema não é a criptomoeda, o problema é você entrar em um relacionamento afetivo com um determinado tipo de ativo do mercado financeiro, você depositar todas as suas fichas e esperanças nesse ativo, que você já tem uma relação sentimental, afetiva com o Bitcoin ou criptomoedas, e a partir daí você não estudar o suficiente. Cara, é comprar porque vai subir. Mas peraí, vai subir, beleza. Mas e se o negócio cair 50%, 60%, 70%? Ah, eu aguento. Pois é, na teoria é muito fácil aguentar essa oscilação de 50%, 60%. Na prática não é tão simples. E aí o que acontece? Quando o Bitcoin começa a subir, as pessoas começam a postar na internet. E aí isso gera um sentimento de quê? De que você que não tem está perdendo uma grande oportunidade. Para finalizar esse vídeo, criptomoedas é bom ou é ruim? Criptomoedas é uma classe de ativos do mercado financeiro. Isso são criptomoedas. Recomendação para você, dica para você, conselho de alguém que está no mercado desde 2009, já tem alguns anos. Não se relacione de forma sentimental com nenhum ativo financeiro. Tenha um plano, estude muito. O risco existe em qualquer classe de ativo. O problema não é a criptomoeda ou o Bitcoin. O problema é você não saber o que você está fazendo e ainda assim desenvolver um relacionamento afetivo com esse ativo. Comprou? Ok. Tem um plano, estratégia, gerenciamento de risco, tudo de acordo com aquilo que você está fazendo. Entenda os seus limites de gestão de risco e a partir daí estude e a partir daí você pode tentar rentabilizar o seu capital. Não é fácil. O risco existe em qualquer tipo de ativo. Hoje eu tenho criptomoedas? Não, hoje eu não tenho criptomoedas. Por que não? Porque eu entendo que se for para eu ter uma oscilação de 60% a 70% do meu capital em criptomoedas, eu prefiro ter uma oscilação de 60% a 70% em uma conta de trading com um perfil de risco mais arrojado, onde eu consigo rentabilizar meu capital de forma mais interessante, de forma mais consistente e também sabendo exatamente o que eu estou fazendo, tendo uma série de ferramentas que me permitem utilizar para que eu possa rentabilizar meu capital e operar com segurança. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa a sua opinião aqui embaixo, é muito importante, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você não tiver inscrito ainda e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Até mais.